Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula vamos falar sobre a resolução de problemas com números naturais envolvendo duas operações, adição e subtração. Bora para a aula? Vamos aprender. Pessoal, olha só, quando a gente tem um problema para ser resolvido, tá? Existe uma sequência aí de passos, né? 4 passos no total, que a gente pode estar seguindo e estar nos orientando a partir dele, tá? Não é uma coisa que eu criei, não, tá? São matemáticos que estudam anos e anos aí e elaboraram, né, uma sequência de 4 passos para você seguir. Então, quando você lê um problema, o primeiro passo é você entender o problema. Muita gente acha que essa parte é a mais difícil, né? Quantas e quantas vezes um aluno fala assim para mim: professor, eu não entendi o problema. Aí só de eu ler o problema para ele, né, dando ênfase em algumas palavras, mais pausadamente, agora eu entendi. Então muita gente tem mais dificuldade em entender o problema do que resolver ele. Mas não à toa, né? Esse é o primeiro passo e acho que é o mais importante. Você tem que entender o problema. Para isso, qual é a sugestão que eu dou, né? Coloque, né, a pergunta do problema tem que estar na sua cabeça. Você não pode ler o problema e não saber o que você tem que fazer, tá? Então você vai ler o problema e vai destacar a pergunta. O que mais que você vai fazer? Você vai pegar os dados que foram dados ali no problema e vai analisar eles. Tem problemas em que você vai usar todos os dados que ali apareceram para resolver. Tem problemas que ele vai te dar dados em excesso, né, para te confundir. Nem tudo que está ali no problema vai ser usado. Então é importante você entender o problema e fazer o destaque, né? Grifa no problema ou escreve embaixo, né, quais são os dados que foram dados. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, passo a passo, tá, para você verificar. Tem problemas também em que vão ter ausências de dados. Os dados que foram dados vão ser insuficientes para você resolver o problema e aí não vai dar para fazer mesmo, não tem jeito, tá? Mas tudo isso requer muita atenção nesse primeiro passo, que é o passo de interpretar, de entender o problema. O segundo passo, depois que você lê o problema e entendeu já tudo o que você tem que fazer, é criar uma estratégia para a resolução. Aqui você vai pensar assim, que conteúdos eu já estudei e podem me ajudar a resolver esse problema. Eu já estudei o sistema de numeração decimal, os números naturais, estudei também o algoritmo da adição, o algoritmo da subtração. Será que esses conteúdos são suficientes para eu resolver o problema? Então você vai criar uma estratégia, você pode fazer desenho, você pode fazer setinha, puxa para cá, puxa para lá, tá? Você vai criar a sua estratégia de resolução. Criou a estratégia? Vai para o terceiro passo, executar a estratégia que você criou. Se você colocou aqui como estratégia que o problema vai ser resolvido pela adição, então aqui você vai resolver a adição, certo? E o último passo, e não menos importante, é verificar a sua resposta. É o que a gente costuma chamar de, vamos tirar a prova real, né? Vamos verificar se a resposta está correta. Então, é muito importante também, quando você termina a resolução do problema, fazer a verificação, né? Primeiro ver se aquela resposta faz sentido. De repente você chega num número totalmente aleatório, que não tem nada a ver com o problema, né? Então, a primeira ideia é verificar a resposta, depois tirar a prova real, aí, fazer o cálculo inverso para ver se você acertou ou não. Deu para entender? Então, esses são os 4 passos que a gente vai seguir aqui na resolução de qualquer problema, não só com adição e subtração, não só falando de números naturais, tá? Então, nas próximas aulas, quando eu for falar de novo na resolução de problemas, eu não vou escrever eles de novo, só vou detalhar nessa aula. Vou colocar aí um problema na sua tela para a gente destrinchar ele, né? De acordo com os passos que aqui estão. Bora lá. Presta atenção aí, faz uma leitura atenta no problema e vê se você consegue entender, pensar numa estratégia de resolução, como você faria para executar e verificar a resposta. E aí, gente, conseguiram resolver esse problema? Conseguiram pensar aí nos 4 passos? Então, olha só, eu coloquei aqui na lousa, né,
Tentei encaixar aqui nos espaços que eu tinha deixado o que é importante em cada um dos passos. Então, o primeiro passo era entender o problema e eu destaquei a pergunta. Qual é a pergunta do problema? Quantas entradas ainda estão à venda? Então, essa pergunta tem que estar na minha cabeça, tem que estar na minha mente, né? O problema quer saber quantas entradas ainda estão à venda. Então, tinha lá um espetáculo circense, 1.500 entradas foram colocadas à venda. Eu coloquei aqui nos dados, tá vendo? 1.500 entradas foram colocadas à venda. E eu quero saber quantas ainda estão lá para ser vendidas, certo? Outros dados que a gente tem, é que pela manhã 389 entradas foram vendidas. E à tarde foram vendidas 450. Então você não precisa ficar destacando, né, escrevendo isso de novo. É lógico que se você quiser, melhor ainda. Mas você pode simplesmente grifar. Se tiver um marca-texto, grifa com marca-texto. Se não tiver, pega a sua régua e grifa embaixo ali na frase, tá? Então eu destaquei a pergunta e os dados do problema. Isso tudo aqui me ajuda a interpretar o problema. Eu já sei que tinha um número de entradas lá sendo vendidas, que de manhã já foi vendido um pouco, à tarde foi vendido mais um pouco, e eu quero saber se ainda tem entradas para o circo vender para o espetáculo ali, certo? Então eu entendi o problema, entendi. Agora eu vou criar uma estratégia de resolução. Olha só, como que eu vou criar essa estratégia de resolução? Eu pensei em fazer da seguinte maneira. Bom, se foram vendidas entradas de manhã e à tarde, então primeiro eu vou calcular o total que foi vendido. Minha estratégia é essa, tá? Primeiro eu vou calcular o total que foi vendido, certo? Depois que eu encontrar o total que foi vendido, eu vou calcular quantas que sobraram. Olha só, essa é a minha estratégia, né? Vou calcular o tanto que foi vendido e depois eu calculo quanto sobrou. E aí eu vou ter respondido a minha pergunta. Quantas entradas ainda estão disponíveis à venda, certo? Então eu criei a minha estratégia de cálculo. Você pode ter criado outra, tá? Essa é a minha. O terceiro passo é executar essa estratégia. Então eu coloquei já a continha aqui, para não perder tempo. Vamos executar a estratégia. Primeiro eu vou calcular o total vendido. Bom, total é o resultado de uma adição, né? A gente viu lá que o total é o resultado da adição. Então eu vou pegar o número de entradas vendidas de manhã, mais o número de entradas vendidas à tarde, e vou calcular o total vendido. Bom, o total vendido aqui, 9 mais 0 dá 9. 8 mais 5, lembra aí do algoritmo, né? O algoritmo usual da adição, a gente viu na aula passada, né? O algoritmo usual. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 8 dezenas mais 5 dezenas vão dar 13 dezenas. Eu vou deixar 3 dezenas aqui e trocar as outras 10 por uma centena. Somando as centenas, eu tenho 8 centenas. Olha só, então eu já encontrei que no total foram vendidos 839 entradas. Agora eu faço uma conta de menos para saber quantas sobraram, né? Quando a gente fala assim, calcular quantas sobraram, a sobra, o resto, é o resultado da conta de menos, né? Então, as palavrinhas que a gente tem aqui, já indicam qual operação matemática eu vou fazer. Já fiz uma adição, porque eu tinha a ideia de juntar, eu queria calcular o total, né? Eu juntei o que foi vendido de manhã com o que foi vendido à tarde. Agora eu vou calcular uma subtração, porque eu quero saber o resto, eu quero saber a sobra. Então a sobra indica uma subtração. Do total de entradas vendidas, eu vou tirar as que foram vendidas já, né? Do total de entradas disponíveis, eu vou tirar as que já foram vendidas. Aí vamos lembrar agora do algoritmo da subtração, né? Eu tenho 0 unidade, dá para tirar 9? Vou pegar de quem? Da dezena. Vou fazer uma troca, né? De dezena eu vou passar para a unidade. Mas eu também não tenho dezena. Então o que eu faço, professor? Você pega da centena, né? Vamos trocar aqui, uma centena. Eu vou pegar uma centena daqui, vão ficar 4. Vou trocar por 10 dezenas. Então agora eu tenho 10 dezenas. Eu vou pegar uma dezena daqui, vão ficar 9. E eu vou trocar por 10 unidades. Bom, agora sim, né? Eu consigo fazer. 10 tira 9, fica 1. 9 tira 3, fica 6. 4 não dá para tirar 8. Então, o que eu faço de novo aqui? Mais uma troca, né?
Eu pego uma unidade de milhar daqui, vai ficar 0 unidades de milhar, e eu troco por 10 centenas. Eu já tinha 4 mais 10, 14. E aí 14 tira 8, fica 6. Então olha só, nós encontramos que 661 entradas para o espetáculo do circo ainda estão disponíveis. Então essa é a nossa solução, essa é a nossa resposta. Ainda existem 661 entradas disponíveis. Aí vem o quarto passo. Eu entendi o problema, eu criei uma estratégia, eu executei a minha estratégia, agora eu quero verificar se a resposta está correta. Será que minha resposta está correta? Aí eu posso usar inclusive uma calculadora, tá? Não há necessidade de fazer os cálculos todo à mão de novo. Como que eu vou verificar se a minha resposta está correta? Se eu juntar o que foi vendido de manhã, mais o que foi vendido à tarde, mais o que está sobrando, tem que dar o total de entradas, né? Então 389 mais 450 mais 661 tem que dar 1.500. Então você pode pegar a sua calculadora e pode digitar lá 389 mais 450 mais 661 e verificar se dá 1.500, certo? Então a nossa aula vai se basear hoje na resolução de problemas envolvendo números naturais, a adição e a subtração. E vamos procurar fazer nesse passo a passo, pelo menos uns 2 probleminhas. Depois a gente vai fazendo um pouquinho mais rápido, tá legal? Eu vou colocar, vamos trabalhar sempre dessa maneira. Eu coloco o problema na sua tela, você dá um pause, lê, tenta encaixar no passo a passo aqui, e aí depois a gente aí depois você dá play e a gente confere se está certo, se está errado. Vamos combinar assim? Beleza. Então vou colocar um problema aí na sua tela. Bom, o nosso problema dizia o seguinte, que um espetáculo de música vai ser realizado em um ginásio com capacidade para 6.000 pessoas. Já foram vendidos 3.328 ingressos, mas ainda há 2.634 pessoas na fila. Cada pessoa vai comprar só um ingresso. Haverá ingressos suficientes para todos? Tá? Então vamos lá. Coloquei aqui o meu problema no passo a passo. A gente sabe que o primeiro passo é entender o problema. E para entender o problema, eu coloquei a pergunta e os dados que foram dados. A pergunta é: haverá ingressos suficientes para todo mundo? Como assim ingresso suficiente para todo mundo? Bom, os dados são esses. No ginásio cabe 6.000 pessoas. Capacidade total é de 6.000 pessoas. Já foram vendidos 3.328 ingressos. E ainda tem mais um monte de gente na fila querendo comprar ingresso. Tem 2.634 pessoas na fila ainda. Deu para entender o nosso problema? Então a gente tem um ginásio onde lá dentro cabe 6.000 pessoas. Tem um tanto de pessoas que já comprou ingresso, que já vai assistir o show. Mas tem um tanto de pessoa, e é bastante, que está do lado de fora querendo comprar ingresso. Você não pode colocar mais pessoas do que cabe lá dentro, né? Então a pergunta é essa, será que essas pessoas que estão na fila vão conseguir comprar ingressos e assistir ao show? Essa é a ideia, né? Tá, agora que eu entendi o problema, eu vou criar uma estratégia para resolver. A minha estratégia é essa aqui, Eu vou somar os ingressos que já foram vendidos com o número de pessoas que ainda estão na fila. É essa a minha estratégia. Somar esses dois números. Se der mais que 6.000, eu posso concluir que não vai dar para todo mundo assistir o show, né? Haverá ingressos suficientes para todos? Se essa soma der mais que 6.000, a resposta vai ser não. Se a soma der menos que 6.000, a resposta é sim, tá? Bom, terceiro passo é executar. Então vamos executar essa soma, né? Eu falei que eu vou resolver com uma soma, vamos executar a soma. Vou pegar ali 3.328, vou usar o algoritmo da adição, né? Mais 2.634. Repare a forma que eu estou organizando o meu algoritmo, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena
e assim por diante. Somando aqui, ó, nós temos 8 unidades mais 4 unidades vão dar 12 unidades. Deixa 2 unidades aqui, as outras 10 troca por uma dezena. Somando as dezenas vão dar 6, as centenas, na hora que a gente somar, dá 9, e a unidade de milhar dá 5. Opa, então eu encontrei que já somando, né, as pessoas que já têm ingresso com as pessoas que querem comprar ingresso, dá 5.662, 5.962. Então agora a gente está em condições de responder ao nosso problema, né? A resposta é sim. Haverá ingressos suficientes? Sim. Essa é a nossa resposta. Por que sim? Como é que eu verifico, né, se a minha resposta está certa? Para eu verificar se eu acertei ou não, eu posso usar a conta de menos. Ih, eu estava procurando a minha caneta. Tá, ó. Como é que eu vou verificar se eu acertei ou não? Fazendo uma conta de menos. Tem 6.000 ingressos para serem vendidos. E se eu juntar as pessoas que já têm ingresso com quem ainda quer comprar ingresso, dá 5.962. Então, se eu fizer uma continha de menos, eu vou ver que está sobrando ainda 38 ingressos. Né? Essa continha de menos, que pode ser feita na calculadora, vai indicar que ainda estão sobrando 38 ingressos. Tá? Por isso que a resposta é sim. Certo? Esse foi o primeiro problema. Mais um aí na sua tela. Dá aquele pause aí, tá? Pessoal, antes do problema novo, eu voltei aqui para dar uma informação que eu tinha esquecido. Olha só. Então, esse foi um típico problema que a gente resolve com a adição. Tá? Então, quando eu tiver que fazer a resolução de um problema, né, tem algumas ideias que me dão uma dica de qual operação matemática eu vou fazer. Quando eu tiver a ideia de juntar ou acrescentar quantidades, tá? Juntar ou acrescentar quantidades, eu vou resolver esse problema usando a adição. Tá? Então você está lendo um problema e lá no problema você identificou a ideia de juntar quantidades ou acrescentar quantidades. Bom, aí eu tenho um típico problema de adição. Foi o que a gente fez aqui, né? Ó, eu juntei o número de ingressos vendidos com o número de ingressos que ainda poderia ser vendido. Tá? Então eu tive a ideia de juntar, por isso que eu usei uma adição para resolver. Tá certo? Agora sim, um problema novo na sua tela. Esse problema dizia o seguinte, ó, a Viviane participou de um concurso e ganhou 500 mil reais. Então, ela comprou uma casa de 275 mil reais, 275.350 reais, e depositou o restante, presta atenção, o restante na poupança. Quantos reais Viviane guardou na poupança? Então, olha só. Eu destaquei aqui, o primeiro passo é da interpretação do problema, né? Destaquei a pergunta é quantos reais Viviane guardou na poupança? Essa pergunta não pode sair da minha cabeça. Eu quero saber quanto que sobrou para a Viviane, quanto que ela guardou na poupança. Os dados que o exercício me deu são esses dois aqui, ó. Foi informado que ela ganhou 500 mil reais e que aí ela comprou uma casa por 275.350 reais. Aí vamos pensar, gente, quando você compra alguma coisa, você está gastando dinheiro, não está? Ah, é isso aí, professor. Então ela ganhou 500 mil, mas gastou 275.350. Então, qual é a estratégia de cálculo que eu vou usar aqui no segundo passo? Eu já entendi o problema, já sei que ela ganhou um certo dinheiro e que ela gastou um valor desse dinheiro e eu quero saber quanto sobrou lá para ela guardar na poupança. Então, a minha estratégia é essa aqui, ó. Tirar do valor que ela ganhou, né? Tirar do valor ganho, o valor da casa. É essa a minha estratégia. Se eu quero saber quanto sobrou, eu tenho que fazer uma conta de menos, né? Eu vou tirar do valor que ela ganhou o valor que ela pagou da casa. Aí o que sobrar de dinheiro é o que ela colocou na poupança. Bom, estabeleci então qual é a minha estratégia de cálculo, agora eu vou aplicar essa estratégia, vamos executá-la, né?
Vou pegar então 500 mil, que é o valor que ela ganhou, e vou subtrair o valor da casa, que é 275.350. Presta atenção aqui, ó, na importância de você colocar um algarismo embaixo do outro certinho, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Lembra também que a gente viu na aula passada que o algoritmo, no algoritmo da subtração, o número maior tem que ficar em cima, obrigatoriamente. Agora vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Da direita para a esquerda, né? Começando pela menor ordem, 0, tira 0, é 0 mesmo, tranquilo. Agora, 0 dezenas, dá para tirar 5? Se eu não tenho nada de dezena, como é que eu vou tirar 5? Então não dá, né? Aí a gente vai fazer uma troca de centena para dezena, mas também não tem. De unidade de milhar para centena, não dá. De dezena de milhar para unidade de milhar, não tem. Então eu tenho que vir trocando daqui de cima, né? Daqui da maior ordem. Vamos lá, ó. Eu vou pegar uma centena de milhar daqui, vão ficar 4, e vou trocar por 10 dezenas de milhar. Aí eu vou pegar uma dezena de milhar daqui, vão ficar 9, e vou trocar por 10 unidades de milhar. Vou pegar uma unidade de milhar daqui, vão ficar 9, e vou trocar por 10 centenas. Uma unidade de milhar troca por 10 centenas. Vou pegar uma centena daqui, vão ficar 9, e vou trocar por 10 dezenas. Agora sim eu consigo subtrair, né? De 10 dezenas eu tiro 5, fica 5. De 9 centenas eu tiro 3, ficam 6, pontinho. De 9 unidades de milhar, tira 5, fica 4. De 9 dezenas de milhar, tira 7, ficam 2. E de 4 centenas de milhar, eu tiro 2, ficam 2. Então o valor que vai sobrar para a Viviane guardar na poupança é de R$ 224.650, respondendo a pergunta aqui, ó. Quanto que ela vai guardar na poupança? R$ 224.650. Tá certo? Deu para entender o problema? Aí vem o quarto passo, que é fazer a verificação. Será que a gente acertou? Tá certo isso? Não tá estranho não esses números, professor? Para eu verificar se eu acertei ou não, eu posso fazer a prova real, eu posso usar a operação inversa, né? Eu vou pegar o valor da casa, só que eu escrevi errado aqui o valor da casa. É 275.350. Isso é importante também durante a resolução de um problema, né? Não escrever valores errados. Vou pegar o valor da casa, somar com o dinheiro que eu falei que ela vai guardar na poupança, e essa soma tem que dar o valor do prêmio, né? Tem que dar os R$500 mil. E se não der, professor? Se não der, porque eu errei alguma coisa. Então eu vou voltar e revisar as minhas contas, tá? Tá legal? Bom, a gente acabou de fazer aqui um probleminha de subtração. Ok? Um típico problema de subtração. E quando eu leio um problema, né? Algumas ideias que estão embutidas ali no problema me indicam que ele é de subtração. Então eu preciso ficar muito atento a essas ideias, tá? Quais são essas ideias que faz com que eu perceba que é uma subtração? Tirar é uma ideia de subtração, né? Se eu tiver a ideia de tirar uma coisa de outra ali, ó, então tirar é uma ideia que indica uma subtração. Tá? É aquele típico exemplo, né? Típico exercício desse aqui, ó. Quanto sobrou? Né? Se você tiver essa pergunta, quanto sobrou? Você está falando em tirar um valor de outro, uma quantia de outra, tá? Então tirar é uma ideia de subtração. Outra ideia aqui é a de comparar. Comparar, quando você quer comparar as coisas, você também usa a subtração para poder comparar. Né? Quantos anos o meu pai tem a mais que eu? Quantos metros aquela árvore do jardim é maior que a outra árvore ali, tá? Então, quando eu tenho a ideia de comparar, é um típico exemplo de ideia de subtração, tá? Quanto falta também, né? Quanto falta não, desculpa. Então, sempre vão aparecer perguntas do tipo, quanto a mais, né? Quanto a mais é uma ideia de comparar.
Outra ideia aqui é a ideia de completar. Agora sim, né? Quanto falta? Se o seu problema tiver a pergunta, quanto falta, a gente está querendo completar alguma coisa. Aí eu vou usar a subtração também. Por exemplo, tem um par de tênis lá que custa R$100. Eu quero comprar esse tênis. Eu estou apaixonado pelo tênis, eu quero comprar ele. Tá legal? Mas eu só tenho R$70. Então, quanto falta para eu conseguir comprar o tênis? Então, a gente tem a ideia de completar, né? Eu tenho 70, para virar 100, está faltando 30. Tá certo? Então, são algumas ideias, né, relacionadas com subtração que a gente pode encontrar elas no meio de uma situação problema. Tirar, comparar, completar, né? Quanto sobrou, quanto a mais, quanto falta. São 3 perguntinhas aí que ajudam bastante na hora de resolver um problema. Certo? Vou colocar mais um aí na sua tela. Esse vai ser o último problema, tá legal? Ó, a final de um campeonato de futebol vai ser realizada em um estádio com capacidade máxima para 45.102 pessoas. Se já foram vendidos 34.979 ingressos, presta atenção, ó. Quantos ingressos aproximadamente ainda podem ser vendidos? Eu deixei esse problema por último porque a gente vai fazer ele de um modo um pouquinho diferente. É uma questão de múltipla escolha. Vocês verificaram aí, né? Tinha a opção A, 5.000, a opção B, 10.000, a opção C, 15.000, a opção D, 80.000. Ele é um problema que está falando aproximadamente. Tá legal? Isso me impede de calcular o resultado exato? Não. Eu posso usar os dados que o problema me deu e resolver ele com o valor exato. E aí ver qual é a alternativa que mais se aproxima. Mas não é essa a intenção do problema. Se ele está falando aproximadamente, ele está dizendo assim, olha, para facilitar a sua vida, arredonde os números, faça um arredondamento daqueles números para facilitar o seu cálculo. Está entendendo? Dá para você fazer mentalmente. Basta você trabalhar com arredondamento dos números. Então vamos lá, vamos por partes. Ó. Reparem que eu não coloquei aqui os 4 passos, porque a gente vai fazer ele mentalmente. A pergunta é, primeiro vamos entender o problema. A nossa pergunta é, quantos ingressos aproximadamente ainda podem ser vendidos? Então essa é a minha pergunta, tá na cabeça? Beleza, quero saber quantos ingressos ainda podem ser vendidos. Tá, mas quais são os dados que eu tenho? Bom, para entender o problema, foram dados 2 dados. Primeiro, que no estádio cabe 45.102 pessoas. Então essa aqui, ó, é a capacidade do estádio. 45.102 pessoas. Tá? Você pode grifar no seu problema, você pode escrever. Ficou bem no foco de luz, né? Vou escrever para baixo. Segundo dado importante é que no estádio já tinham ali, né, já tinham sido vendidos 34.979 ingressos. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Vendidos 34.979 ingressos. Aí a pergunta é saber quantos ingressos ainda podem ser vendidos. Poxa, é muito parecido com aquele do circo, né? Aquele outro do show que ia ter no ginásio. Deixa eu só colocar aqui de novo, 45.102. Tá? Então eu quero saber quantos ingressos estão sobrando. Essa é a ideia, né? Olha a pergunta. Quantos ingressos ainda tem disponível, né? Qual podem ainda ser vendidos? Quantos ingressos estão sobrando? Bom, típico exemplo de subtração. Então, para eu resolver esse problema, a minha estratégia é tirar da capacidade total os ingressos que já foram vendidos. Então, vou fazer uma subtração, está resolvido o meu problema. Só que eu vou fazer aproximadamente, tá? Então, era esse detalhe que eu queria mostrar para vocês. Nas opções, a gente tem lá como alternativas 5.000, 10.000, 15.000 e também temos ali 80.000. Reparem que os números estão arredondados da unidade de milhar para frente, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó,
com os meus números. Eu vou arredondar eles para a unidade de milhar. Assim a gente já retoma o conceito estudado na aula anterior, lá na aula número 10, né? Vamos retomar aí o conceito da aula anterior. Como é que eu faço o arredondamento desses números para a unidade de milhar mais próxima? Tinha uma técnica, né? Você vem aqui, circula o algarismo que você vai fazer o arredondamento, que é a unidade de milhar, olha para a direita, poxa vida, à direita do algarismo 5 está o algarismo 1. Se a direita tiver 0, 1, 2, 3 ou 4, aí você pode fazer o quê? Você vai manter o 5 que já estava aqui, vai manter o 5, o 4 também se mantém, né? E vai zerar o restante. Então, se a direita tiver um algarismo 0, 1, 2, 3 ou 4, eu não vou acrescentar uma unidade, eu não vou fazer mais um aqui, eu vou simplesmente manter a ordem que já estava e zero o restante, manter o algarismo que já estava. Agora vamos arredondar esse número aqui também para a unidade de milhar. Então eu vou circular a unidade de milhar, colocar ela em destaque, vou olhar para frente, né, olhando para a direita, a gente tem aqui o algarismo 9. Se a direita do algarismo que eu vou fazer o arredondamento, eu encontrar o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, aí o que eu devo fazer? Eu devo fazer mais um aqui, acrescentar uma unidade. E aí vai ficar 35 mil. Vou acrescentar uma unidade e zerar o que está aqui para frente, né? Pronto, então eu fiz o arredondamento dos dois números, da capacidade total e da quantidade vendida para a unidade de milhar mais próxima. Ficou 45 mil menos 35 mil. Agora eu consigo fazer mentalmente. Tá entendendo a vantagem de você conseguir arredondar os números? Quando o exercício fala para você fazer um cálculo aproximado, ele espera que você faça isso, que você arredonde os números e aí faça o cálculo mentalmente, chegando numa resposta rapidamente aí, tá? Eu fiz devagar aqui porque eu estava explicando, né? Mas resolvendo o nosso problema, né, a gente vai pegar aqui o total a capacidade total do estádio, 45 mil, e vamos subtrair 35 mil, que é os ingressos que já foram vendidos, e vamos chegar no valor de 10 mil. Viu como é fácil fazer essa subtração? Rapidinho, né? Então ficamos aí com a alternativa B. A alternativa B é a correta. Tá legal, gente? Então essa foi a nossa segunda aula da semana, nossa aula de número 12, certo? Falando aí da resolução de problemas com números naturais, envolvendo a adição e a subtração. Como eu já comentei com vocês, tá? Nessa aula eu trabalhei os 4 passos, né? Mostrando ali, destacando cada um deles. Aí nos próximos problemas a gente vai fazer um pouquinho mais direto, mais mentalmente. Certinho? Vamos ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.